E aí, galera, tudo bem com vocês? Já estamos gravando aqui para transmitir para vocês. A minha convidada, minha primeira convidada é a doutora Luciana Santos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né? Eu até chamo ela de tia, apesar dela não ser minha tia, ela é minha prima, prima da minha mãe e do meu pai, mas como a gente se conhece há muito tempo, chamo ela de tia com muito carinho. E para apresentar para vocês, talvez uma das poucas aí que não é tão conhecida assim, né, do grande público, é mais a galera de Bragança, aqui da igreja, que conhece, mas é uma pessoa muito importante quando a gente fala de nutrição na nossa região, até está ganhando uma proporção até nacional já, graças a Deus, porque faz um trabalho muito sério há muitos anos na área de nutrição. É a minha nutricionista particular aqui, de uma galera muito boa. Inclusive, Nutri, estou bem, né? Estou caminhando bem, né? Tá muito bem. Estou firme, vou entrar em 2021 melhor ainda, se Deus quiser. Vamos fazer essa propaganda. Live aí. Não, foram 12 quilos já em 2 meses, né? Foi um trabalho legal. Mas não, eu sempre falei para você, não foi pelo peso, né? Foi pela mudança de saúde, e é disso que a gente vai falar aqui, né? 12 quilos de muito aprendizado. Exato, foi mesmo, foi. Foi muito, muito legal isso, como a gente cresceu no entendimento de tudo o que significa a alimentação e até a nossa sinceridade, né? Tipo, o jeito como um fala com o outro foi muito importante para a gente poder gerar isso. Mas, com muita honestidade, isso, né? Mas eu vou deixar você se apresentar, falar um pouco aí da sua história e trazer um conteúdo para a gente, e eu vou batendo um papo contigo, mas vou deixar você caminhar bastante e no final eu faço perguntas, pode ser? Tá bom. Então, gente, meu nome é Luciana e boa tarde para todo mundo que está aqui, né? Com quem a gente vai conversar. E meu nome é Luciana, eu sou nutricionista, eu já atuo na área clínica já há 18 anos. Eu faço atendimentos, né? Gosto mesmo da área de consultório, embora eu já tenha atuado na área de docência, tudo, mas eu gosto mesmo desse tete-a-tete, de falar, de ensinar nutrição para as pessoas. E eu costumo falar muito que nutrição, o nutricionista, na verdade, ele é responsável por botar comida no prato das pessoas. E ao contrário do que as pessoas pensam, a nutrição, ela é responsável, assim, por comer mesmo, por comer mais, não por comer menos. Então, nós queremos levar, na verdade, isso eu estou falando em nome dos nutricionistas que eu conheço, né? Nós não queremos criar medo, pavor e terrorismo nutricional. Nós queremos criar hábitos nas pessoas de comer bem, saudável e poder manter saúde e qualidade de vida. Então, nós queremos que as pessoas nos procurem pensando em como ter liberdade em comer, não restrição, não sacrifícios, nada disso, né? Então, é um caminho de aprendizagem. E nada daquilo que é sacrificado, nada daquilo que é muito punitivo ou muito restritivo, dá para a gente fazer por muito tempo. E o tema dessa live aqui hoje, né, o tema que o Tiago está trazendo para nós, ele é muito importante, porque diz a respeito de hábitos, né? Coisas que a gente quer fazer e incorporar no nosso dia a dia. Então, isso tem muito a ver com nutrição, gente, porque se tem uma coisa que a gente faz todos os dias é comer, como tomar banho, como escovar o dente. Então, quando a gente fala de pirâmide de necessidades fisiológicas, o comer é base de pirâmide, né? Então, no instinto, no nosso instinto animal, né, da natureza humana, o que está na base? Comer é uma das coisas. Então, a gente não pode simplesmente dizer que o corpo não tem... assim, eu fico pensando hoje em dia, assim, quanto se diz a respeito, por exemplo, jejum serve para todo mundo. Dietas que excluem grupos alimentares, por exemplo, low carb ou zero carb, né? Zerar carboidratos.
Então, isso significa, muitas vezes, algo que, do jeito como é falado, não, lógico, quando um profissional está falando, mas, às vezes, pessoas que não entendem do assunto falam de um jeito como se aquilo pudesse ser um estilo de vida para o resto da vida. Uhum. E a nossa necessidade diz que não, que não. Você pode aguentar fazer algumas estratégias nutricionais por algum tempo, mas não todo o tempo da sua vida. Então, quando nós, nutricionistas, atendemos uma pessoa, a gente vê a necessidade dela por algum tempo, se ela tem algum problema de saúde ou não, e a estratégia tem que corresponder àquilo que ela está necessitando. Uhum. Fora isso, se a pessoa não tem impedimento, ela pode ter um bom relacionamento com a comida, ela pode comer as coisas que ela gosta, se satisfazendo as necessidades nutricionais e fisiológicas dela com muito prazer em comer, né? Então, é isso que a gente almeja para o dia a dia, para o hábito de vida da pessoa, né? É isso que a gente quer ensinar. Posso dizer que eu experimentei isso, né? Até a gente bateu bastante Sim. papo sobre isso, né? Tipo assim, Sim. aquelas perguntas, né? Então, nunca mais vou poder comer, essas coisas assim, essas perguntas sempre vêm, né? E foi muito massa, porque a gente elaborou de uma maneira onde a gente ficou super confortável em se alimentar bem, em comer, em não ficar com fome, né? Que é o que você citou no começo, e Sim. incluindo as coisas que a gente gosta durante, né, aquilo que você fala, né, sobre a balança nutricional ali, né, sobre o tanto que você vai ingerir, quanto tanto que você vai gastar, incluindo nessa conversa o alimento que você gosta e fazer o resultado ficar positivo. No meu caso, o resultado negativo, que eu quero diminuir, né? Sim, um déficit. O déficit. De peso. E funciona, né? Eu achei muito, muito, muito legal. Muito legal. Ô, Tia, difícil de eu me segurar. Eu falei que eu ia deixar você falar e eu tô falando aqui, né? Mas vamos lá. Não, mas eu gosto muito mais de interagir do que de só falar, porque parece, senão fica parecendo palestra, né? Tá bom, tá bom. É mais legal um bate-papo mesmo. Então, assim, sabe o que eu acho assim, que a gente pode deixar claro para o público? Uhum. Primeiro, é que as pessoas querem uma urgência, sabe, Ti? E mudança de hábito não acontece nessa urgência, não é uma emergência. Tudo vai depender em que situação você se colocou, sabe? Porque, assim, às vezes as pessoas nos procuram com a corda no pescoço. Eu costumo falar assim, tem gente que chega aqui com um pé na cova e o outro no sabonete. Essa pessoa, quando ela está com um pé na cova e o outro no sabonete, e essa foi uma expressão que eu aprendi lá no ambulatório do hospital, os médicos falam isso. Meu Deus, esse paciente está com um pé na cova e o outro no sabonete. Se escorregar, vai para a cova, né? Então, assim, as pessoas se colocam numa situação, às vezes, que elas nunca se cuidaram. Nunca. E aí, na hora que elas procuram uma ajuda, elas precisam fazer um tratamento de urgência, de emergência, onde as estratégias que a gente tem que usar são imediatas. Então, você precisa, sim, excluir vários alimentos. Você precisa fazer uma dieta mais restritiva, você precisa aumentar o nível de atividade daquela pessoa, ou ela está impossibilitada de fazer exercício e a dieta tem que ser mais restritiva. Você precisa usar de outras estratégias como jejum, ou jejum intermitente, ou uma dieta low carb, ou vários outros tipos de estratégias, né? E aí usar suplementos de forma mais incisiva, e encaminhar para médicos, enfim, ou ele já vem encaminhado do médico para fazer tratamentos em equipe multidisciplinar, e aí isso ele vai falar, nossa, mas eu preciso de tudo isso? Sim, você se colocou numa situação onde não procurou ajuda antes. Outra situação é quando a pessoa chega aqui procurando uma qualidade de vida. Eu quero simplesmente melhorar aquilo que já está bem. Essa pessoa está numa zona mais confortável, ela não precisa de atitudes tão restritivas, ela tem um tempo para se cuidar e para onde ela
eu posso usar estratégias mais flexíveis com ela. Então, ela não precisa de uma restrição, de uma gama de suplementação, ela precisa, sim, de um trabalho de educação nutricional, mas com uma flexibilidade muito maior, certo? Uhum. Então, depende de cada caso, isso é individualizado, sim. E uma coisa legal é que mesmo quando a pessoa está numa situação de emergência, ela precisa se dar um tempo, porque ela não entrou naquilo do dia para a noite e não faz sair do dia para a noite. Leva 30, 40 anos para ficar daquele jeito, aí em 15 dias você quer resolver. Não vai acontecer. E um hábito, ele leva por volta de 21 dias para ser instalado. A primeira semana é o que a gente chama assim, a pessoa chega aqui, ela está no paraíso, ela não sabe do que ela não sabe. E quando você pede exames, você faz avaliação, você levanta o recordatório dela e você fala para ela, olha, isso aqui não está bem, isso aqui, estou te mostrando aqui que, né? Ela fala, meu Deus. E aí vem um abrir de olhos para a situação dela e isso mexe com ela. Então, ela passa a ver o que ela não estava enxergando e a gente fala que ela vive ali um período de inferno, porque ela não sabia do que ela não sabia, ela passa a saber do que ela não sabe, e ali ela precisa de muita informação, acompanhamento, acolhimento, para ela se sentir segura do que ela tem que fazer para mudar. E aí vai o planejamento, né? Isso a gente faz em todos as áreas da vida, mas e aí ela precisa de ser acompanhada e de ter as informações para que ela possa colocar em prática, né? E eu costumo fazer isso, assim, do ponto de vista nutricional, acho que ela precisa de duas coisas, Ti. O acompanhamento externo, né, passar o plano alimentar e tudo, mas ela precisa, às vezes, de suplementação que despertem os neurotransmissores que vêm da alimentação, porque você imagina, os alimentos, eles nos fornecem nutrientes que regulam os nossos sistemas, e não é diferente com os neurotransmissores. Então, nossos neurotransmissores, eles são feitos de nutrientes. Então, se eu estou num estado onde meu corpo está produzindo pouco neurotransmissor, como é que eu vou ter ânimo para mudar? Como é que eu vou estar disposto a mudar? Então, eu preciso nutrir o meu paciente, a pessoa que está me ouvindo, com nutrientes que deem, que capacitem essa pessoa para ter ânimo para mudar. E aí eu faço isso. Vou falar. Pode continuar, eu já te pergunto. Eu dou ânimo, né? Eu promovo esse aporte nutricional e a pessoa, ela também tem vontade de mudar de dentro para fora. Ela não tem que agir só com a força de vontade que vem de fora, porque isso um dia quebra. Sabe? Só o que vem de fora, Thiago. Eu acho que junta dentro e fora e isso dá esse engajamento que a pessoa se propõe a mudar. E quando ela começa a ver os resultados, isso vai retroalimentando, que eu acho que é o que aconteceu com vocês. O seu exemplo, o exemplo da Thaís, assim, que vem... a gente vê e sente o bem-estar. E isso é que retroalimenta a mudança, sabe? Sim, dá muita força, né? Muita força. Isso. Agora, sabe uma coisa que me surpreendeu? Eu queria compartilhar com a galera que está assistindo a gente? É que assim, com todo respeito aos profissionais de nutrição, eu sempre olhei para mim e falei assim, eu não preciso de um. Eu sempre olhei para mim e falei assim, eu sou capaz de produzir a minha dieta, eu sei que se eu comer os alimentos certos e eu fizer ali, né, atividades físicas e beber água e tal, tá tudo bem. Beleza. Sim. Só que o que eu descobri conversando contigo, e eu sou muito curioso, né, desses assuntos e tal, eu sempre faço um monte de perguntas para você, Sim. O que eu descobri é que é um mundo muito mais complexo do que as frases que eu falava, né? Que tem muita ciência, muita pesquisa envolvida, né? E aí, então, assim, eu vou pedir para você, vamos
conversar um pouquinho sobre isso e depois, mais para o final, a gente traz uma alternativa para quem não vai ter acesso nutricional no momento, tá? Sim. Vamos pensar. Porque assim, ó, a primeira coisa que me surpreendeu foi quando você falou para mim que... nossa, a gente nem sabia que ia fazer essa live e falar sobre isso publicamente, né? Mas quando a gente conversou sobre isso, eu falei com você, você falou assim, Thiago, você não sabe, mas principalmente as mulheres, até alguns homens, mas principalmente as mulheres, elas não recebem os nutrientes, não é porque não se alimenta, mas é porque o intestino não funciona bem, a absorção desses alimentos não funciona bem, então o intestino preso, ele faz com que a pessoa não absorva o nutriente, e aí acontece o que você acabou de falar, dela ficar para baixo, dela ficar desanimada ou mal e tal. Geralmente mais as mulheres, mas alguns homens também sofrem com isso. E eu fiquei assim, falei, cara, como assim? Né? Me explica um pouquinho melhor sobre isso. Assim, na verdade, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente, o nutricionista, quando a gente estuda nutrição, a gente é responsável por 5 principais etapas. Então, desde que o momento da escolha alimentar até o processo de ingestão, digestão, absorção, transporte, utilização e excreção do nutriente. Então, quando a gente estuda cada etapa dessa, uma etapa que está bastante prejudicada, e aí eu até marquei isso aqui no meu roteirinho para falar, uma etapa que está bastante prejudicada e a pandemia afetou bastante foi a etapa de absorção e digestão. Por quê? Porque assim, gente, o nosso trato digestório, ele é bastante sensível, principalmente a fatores emocionais. Então, assim, existe órgãos de choque no nosso organismo que sofrem descargas de adrenalina, noradrenalina, epinefrina, quando a gente fica muito tenso, muito estressado, muito nervoso. Então, isso, lógico, já é estudado pela psiquiatria. E o nosso... nessa pandemia, o órgão de choque maior das pessoas provavelmente tenha sido o trato digestório. Tem muita gente com refluxo, com gastrite e tudo mais. Mas sempre existiu essa questão intestinal também, que o nosso intestino ele tem uma supersensibilidade, que o nosso intestino, 1 quilo do nosso corpo, são bactérias que moram no nosso intestino. Né, corresponde a essas bactérias. E as bactérias, elas são, metade é para ser bactérias boas, que são os nossos lactobacilos, e metade disso são as bactérias ruins, né, que são micro-organismos patogênicos que a gente tem normalmente no nosso organismo. Então, o que acontece com isso? Existem momentos e interferências, né, que o meu professor Gabriel de Carvalho chama de xenobióticos, que vêm de medicamento, que vêm de alimentos, que vêm de contaminantes que existem na natureza, né, desde agrotóxico, como plástico que é utilizado, como produtos industrializados, e isso vem e mata essas bactérias boas e fazendo com que as ruins proliferem. Então, o que acontece? Existe um processo chamado disbiose, morte das bactérias boas e proliferação das ruins. Com isso, o nosso intestino, ele vai ficando um intestino que se esgarça, ele é todo cheio de vilosidade, aí ele atrofia, vai ficando carequinha, e com isso ele fica um tecido esgarçado, com fendas, com buracos. Por esses buracos vão passando essas substâncias que a gente chama de toxinas, de xenobióticos. E isso atinge o nosso sangue. No sangue, essas toxinas vão provocar o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico reage produzindo imunoglobulinas. E aí causa uma coisa chamada intolerância. Então, o que acaba cresceu acontecendo? Muito, né, a intolerância, né? Antes você não se ouvia falar disso, né? E ainda se fala pouco, porque se fala só em intolerância à lactose. Mas sim, essa é a mais evidente. Uhum. E tem outras, muitas outras. Então, o que acontece? Quando aquele tecido intestinal atrofiou,
junto atrofiou os receptores de nutrientes. Então, além do nosso corpo estar reagindo àqueles nutrientes, àquelas substâncias tóxicas, o nosso corpo deixou de ser nutrido. Então, você imagina, nosso sistema imunológico maluquinho lá, com aquelas substâncias que não eram para estar no sangue, e o nosso corpo mal nutrido. E como que a gente resolve isso? Como que a gente soluciona? A melhor maneira é, primeiro, abastecer nossa flora intestinal. A recomendação é, uma vez por ano, você fazer reposições regulares de pelo menos 3 meses com um pool de lactobacilos. Existem vários no mercado, né? Assim, existem produtos que são já... como é que se diz? Produtos fermentados, mas eles não têm quantidade de cepas, né? Iogurte fermentado, leitinho fermentado, eles não têm quantidade de cepa para renovar. Isso, Yakult, essas coisas. Uhum. Mas tem, assim, cápsulas ou pozinhos em farmácias que são considerados suplementos ou alimentos mesmo, né? Até nessa forma que eles são colocados, que você pode tomar e renovar a sua flora intestinal. E o nutricionista prescreve direto isso, né? Todo nutricionista usa um pool de lactobacilos, que renova, ele melhora esse balanço da flora intestinal. E a gente restaura também o tecido com nutrientes, tudo, e isso faz esse reequilíbrio. Então, ele é como se ele fosse um curativo no intestino, deixando o intestino de novo como se fosse íntegro, de novo, um tecido íntegro. E ele cicatriza e ele torna-se seletivo novamente. Então, isso melhora muito, tanto a absorção dos nutrientes, como a melhora. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente sabe que por volta de 80% da serotonina é muito mais produzida no intestino do que no cérebro. E aí, pessoas que têm intestino mal funcionante ou com flora intestinal muito baixa, são pessoas que têm alteração de humor muito grave. A serotonina, explica um pouquinho o que ela faz, né? Nem todo mundo sabe. A serotonina é nosso neurotransmissor do bem-estar, da ponderação, da sensação de saciedade, de prazer. Então, a serotonina é um neurotransmissor que ela é formada por uma molécula de proteína do triptofano, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas tem aí na BAE-TPM. E... Jabá no meio do... Jabá, né? E ela precisa de alguns nutrientes para se transformar em serotonina, né? Ela precisa da vitamina B6, do magnésio e do ácido fólico, então ela se transforma em serotonina. Então, quando você tem essa junção de nutrientes, você tem a produção maior de serotonina, tá? Deixa eu só ver se eu entendi. Se o meu organismo não está no funcionamento adequado, se eu não estou me alimentando bem, ele está ressecando ali e tal, eu paro de ter a transmissão, a produção, para eu ter a sensação de felicidade, de tudo isso que você falou. Então, de repente, a pessoa está estressada, está mal, está com depressão, sei lá, por causa disso. Sim, pode ser, Ti. Se tem relatos de que antigamente, por causa do mau funcionamento intestinal, muitas pessoas foram internadas em manicômio mesmo. Olha só. E elas tinham, assim, eram pessoas que tinham problemas intestinais, doenças inflamatórias, mas elas foram tratadas como doentes psiquiátricos, né? Isso na antiguidade. Uhum. E hoje a gente sabe que não era essa a causa, né? Poderia ser tratado de maneira nutricional. Sim, e era esse o problema. Então, tanto o tamanho da importância do intestino na nossa saúde, tá? Então, por isso que o Thiago até tocou nesse assunto, porque a nutrição, ela é muito abrangente, gente, nesse aspecto, né? Não é só uma prescrição de dieta, mas a gente tem que fazer a dieta funcionar para aquele indivíduo, né? Não é simplesmente, olha, você vai e faça a dieta. Se ele não está conseguindo, tem algum motivo.
Se não está funcionando, tem outro motivo. Se a pessoa não está conseguindo fazer, é por outro motivo. Então, assim, tem assim, comandos, tanto internos como externos, para isso acontecer. Então, o nutricionista é responsável por cada uma dessa etapa, ou por descobrir, ter feeling de identificar qual é ali o motivo, né? Então, lógico que todo mundo entende um pouco de nutrição do ponto de vista do seu ponto de vista pessoal, da sua experiência com o alimento. E isso todo nutricionista também tem que levar em consideração, porque a experiência nutricional, ela é afeto, ela é transmissão de carinho, ela tem uma experiência envolvida, e isso nós temos que levar em consideração. Mas a partir do momento que o alimento está te deixando doente ou está te causando qualquer tipo de transtorno, a gente tem que ter essa sensibilidade de te conduzir nessa mudança. Sim. Né? Então, a comida é um negócio, tipo, é muito presente biblicamente, né? Sim, e ela quase um ente espiritual ali, né? Porque tudo que é feito biblicamente é feito à mesa, muito das tradições, dos pactos tem relação com a mesa, com a alimentação. Nós ceamos para celebrar a volta de Jesus. É uma celebração com dois alimentos simbólicos, e isso nasceu lá atrás, né? Então, tipo assim, a alimentação é totalmente bíblica, né? E, Tiago, eu estou terminando esse ano, né, junto no propósito de ler a Bíblia durante o ano. Então, assim, além desse propósito, mas eu não consegui não ter esse olhar, eu fui anotando com um marca-texto diferente todas as vezes que assim falava, e Jesus comeu, e Jesus ceiou, e Jesus... E, assim, toda vez que eu vejo essas minhas anotações, eu vejo, assim, com que amor ele fazia, com que ele honrava os alimentos, sabe? Ele, assim, ele fazia isso de uma forma nunca compulsiva, mas sempre assim com muita, no momento meio que onde ritualístico, né? Isso. E ele, no momento de descanso, no momento quase meditativo dele também, assim, sabe? Então, eu percebi que o alimento fez muito parte de alguns momentos dele, ou a ausência de alimento, toda vez que ele precisou se submeter a alguns processos, por exemplo, quando ele esteve em jejum no deserto, né? Depois que ele foi batizado, ele se submeteu ao jejum, e aí eu fico pensando nisso, que ele, em todos os momentos, esse foi um ensinamento também que eu percebi, que ele comandou até isso, a fome, a saciedade, a ponderação. Isso foi um ensinamento que ele deixou, não muito declarado, mas que eu, com olhar assim... Eu não li a Bíblia com olhar de nutricionista nunca, né? Porque ela que me leu, na verdade. Mas eu consegui também entender um pouco disso, né? Para captar também essa mensagem, assim... e a Bíblia relata muito do comer ali... numa questão muito... Uma experiência espiritual mesmo. Espiritual, Tiago. Eu acredito muito nisso. Agora, uma coisa que eu queria comentar contigo, e até, não sei se a gente já falou sobre isso antes ou não, mas a gente vai bater um papo aqui. Até quando eu preguei com o Léo, eu falei sobre a obesidade, no sentido não só obesidade mental, né? Porque tem uma obesidade mental da gente consumir muitas coisas, a gente é a geração que mais recebe informação, né? Muitos impulsos de informação, e de repente a gente não consegue dar vazão para aquilo e filtra mal o que a gente recebe, né? Mas a gente também é uma geração mais obesa da história, falando de alimentação, de gordura, assim,
De fato. E eu acredito que você já deve ter percebido que no meio cristão evangélico, eu chamei isso na pregação de um pecado tolerável, onde a gente condena diversos pecados e esse pecado, não da obesidade ser pecado, mas da alimentação compulsiva ou do excesso de alimentação ou de buscar o prazer na alimentação, porque a gente tolera pecados. Sabe o que acontecia comigo? Quando eu trabalhava no banco, eu estava em alguns períodos mais estressantes, né? Dia de estresse, de bater meta, de calor e tal. Dava 3 horas da tarde, acendia uma luz na minha testa, falava assim, preciso de uma Coca-Cola. Era uma questão de necessidade. Eu preciso de uma Coca-Cola. Atravessava a rua, tinha um boteco na frente do banco, pegava uma Coca-Cola e vinha tomando. Aquele negócio de alívio. Só que é espiritual isso. Né? Tiago. O que você acha? Olha, e assim, não é só espiritual, mas para você ver como as coisas acontecem. Corpo, alma e espírito, né? E assim, é tão espiritual quanto a gente precisa perceber que o espírito, o corpo, a alma e a mente estão assim tão atrelados e tão em conjunto que a separação é puramente didática para a gente poder entender, sabe? Porque olha só, Tiago, quando o seu corpo pede uma coca, assim como de alguns pede café, de outros pede um cigarro, porque você pode ter colegas no banco que saem para fumar. Mulheres desesperadas por um brigadeiro, um sorvete, um chocolate, no mesmo horário que você saiu para pegar Coca-Cola, Tiago. E assim, eu vou falar, todos esses alimentos, eles são produtores de endorfinas, de dopamina ou de serotonina. Porque, olha, a Coca-Cola, ela tem fenilalanina, ela tem o açúcar, ela tem tudo que produz neurotransmissores também. Então, não é também tão desconectado do fisiológico. Você percebe? Mas é aquela hora que o seu corpo já deu o que tinha que dar, a produção de neurotransmissor está caindo, o seu espírito diz, olha, eu estou cansado, eu já produzi, mas você está sendo cobrado, você tem meta para alcançar, você tem ainda coisa ali, metas para bater, e eu sei o quanto o banco faz isso com as pessoas, né? E vários trabalhos, outros tipos de trabalho também faz, e você quer produzir, entendeu? Então você tem aquele... E o alimento, Tiago, eu costumo falar às vezes que tem alimentos que são drogas lícitas. Sim, porque eles vão ali produzir. E o que eu tenho visto na igreja é o seguinte, quando o espírito é abatido, assim, confrontado no sentido de desafiado, o alimento acaba sendo uma válvula de escape. E ele vem com esse rótulo de vamos acariciar o corpo, então vamos dar uma recompensazinha, vamos então dar como se fosse um presentinho. Exato. Tiago, ele não tem essa função. Isso, né? E assim, olha, Tiago, e a gente faz isso desde quando a gente é criança. Então, a criança, ela tá com a fralda suja ali no canto e você quer terminar seu serviço. E nós, como mães ou cuidadores, muitas vezes, falamos assim, toma um biscoitinho, mas fica aí mais um pouquinho que eu vou terminar meu serviço aqui, eu já tiro sua fraldinha suja. Entendeu? Pronto, você já ensinou aquela criança a se confortar no alimento até que você atenda a necessidade dela. E não é diferente com o crente, Ti. E nós temos, assim, eu tenho visto isso, porque a gente é muito desafiado nesse ensinamento. Então, eu acredito que isso a gente, juntamente com esse... A gente precisa primeiro entender que o alimento não vai nos dar esse alívio, porque é como se a gente tivesse um filho gêmeo, sabe? Então, o espírito é gêmeo do corpo.
Então, você está alimentando 2 vezes o espírito, toda vez que você sai do culto e vai encher a cara de alimento. Entendeu? Uhum. Porque não tem sentido, não faz sentido, tio. Não tem sentido, exatamente. Se você comer em excesso, você pode alimentar o corpo, aquilo que você gosta, sentindo muito prazer, mas a hora que deu a saciedade, acabou, Thiago. Uhum. A saciedade do corpo, ele diz, olha, até aqui foi minha saciedade. A partir daqui, você não vai me alegrar mais, ou não vai conseguir alegrar meu irmão gêmeo aqui, só porque você está comendo em excesso. Né? E o corpo... O corpo ele vai pedir mais, né? E a gente precisa controlar e entender. E é um processo de hábito, né? Porque você percebe que quando você se alinha, se adequa a uma alimentação saudável, né? E no começo o corpo vai pedir mais e tal, você vai jogar com isso, né? E qual é um hábito muito legal? O da mastigação. Então, a gente tem, nos dentes, a gente tem alguns sinalizadores cerebrais. Quando você começa a mastigar a comida, esses sinais elétricos passam para o cérebro e iniciam o seu sinal de saciedade, que vai levar 20 minutos para acontecer. Mas em 20 minutos, se você comer rápido, você come um bife ou um boi, eu costumo falar. Uhum. Entendeu? Então, mastigue devagar. Comece por uma saladinha e depois você vai comer no seu arroz com feijão, ou sua carninha. Então, assim, mas coma devagar. Se for necessário, coloque um display na sua mesa, coma devagar, sabe? Escreva, põe um cartaz, um lembrete para você. Mas isso funciona, Ti, porque é hábito, né? Faça o seu prato, põe o bocado na boca, não deixe líquido perto para não engolir a comida e não ficar empurrando com líquido. Então, solte o talher, mastigue, depois que o bocado estiver descido, deglutido, aí você prepara o próximo bocado. Então, são coisas que outra coisa que eu acho importante, são hábitos, né, que a gente vai fazendo e vai cultivando e que vai ajudando. O comer fracionado ajuda nesse sentido, porque toda vez que você dá um espaço grande entre uma refeição e outra, você perde a capacidade de comer devagar. Então, a próxima refeição você come rápido. Uhum. E você vai preferir alimentos mais calóricos, mais macios e vai comer muito. Eu lembro que foi uma pergunta que você me fez, né? Se eu comia rápido. Eu falei, não, quem come rápido é o fulano, ciclano, eu não. E aí, quando eu comecei a comer, eu parei para pensar no como eu estava comendo. Eu sou um rinoceronte, eu não sou um ser humano. Né? Eu como igual um animal, não respira para comer. E aí você toda hora tem que ficar fazendo esse exercício que você falou. Sim. Mastiga, respira, prepara a próxima bocada, né? Agora, eu vi que você falou várias dicas aí. Se a gente fosse elencar algumas dicas que valem para todo mundo, por exemplo, essa eu acho sensacional, né? Então, vamos lá, vamos elencar algumas dicas assim que valem para todo mundo. Olha, Ti, assim, então, pra primeira coisa, do hábito, né? Eu tenho uma lista aqui que eu faço, né? E que todos os meus pacientes e vocês recebem. A primeira coisa, eu ainda acredito que o comer fracionado é a melhor coisa. Não é que eu acredito, não. Os estudos mostram que nosso dia deve ser dividido em 4 a 6 refeições por dia, né? Em mais ou menos intervalos de 3 a 4 horas entre eles, tá? E que isso baixa a produção de cortisol. Então, estressa menos o corpo quando a gente subdivide assim as nossas refeições. Isso é estudado. Uma questão, então, fracionamento da dieta. A outra questão é comer devagar. E quando você for fazer as suas refeições, você não ingerir líquido nas principais refeições. Então,
líquido meia horinha antes ou 1 hora depois das refeições. Mas nos intervalos, hidratar muito. O que serve para hidratação? Água, né, principalmente, água de coco, sucos diluídos em água e chá, tá? Sem açúcar, né? Só com, se não conseguir tomar sem nada, um pouquinho de adoçante, mas adoçantes bons, de boa qualidade. Outra questão importante é assim, dicas legais, né? Usar sempre, trocar seus carboidratos pelos carboidratos integrais faz diferença. Você aumenta a fibra, aumenta a saciedade, né? Dá preferência para frutas. Então, consumir frutas todos os dias, gente. Porçõezinhas ao longo do dia. Verduras e legumes no almoço e no jantar. Dica, parece que eu estou falando, né, coisas muito óbvias. Mas, por exemplo, quanta gente já não janta e acha que não tem que comer fruta? Eu achava que era óbvio, mas depois que eu passei a pensar na alimentação, eu percebi que não era, né? Ti, por isso que nós estamos nessa conversa. Então, olha uma coisa. Salada na janta. Muita gente já trocou o jantar por um lanche e acha que lanche não combina com salada. Seja o que for que você vai comer no jantar, se é uma pizza, peça uma salada. Faça uma salada para esperar sua pizza. Você entendeu? Porque quando ela chegar, você não vai comer 5 pedaços, você vai comer 2, 3. No máximo, porque você já comeu sua salada. Se você faz lanchinho em dias de semana, faça um pratinho de sobremesa, pelo menos de salada, para comer antes. Você entendeu? São coisas importantes. Praticar atividade física sempre com orientação de um profissional da área, né? É importante. Então, são dicas assim que eu gosto de falar. Diferença entre tipos de gordura. Essa é uma outra coisa que as pessoas não percebem, gente. Gordura de origem animal e gordura de origem vegetal. As gorduras boas são as de origem vegetal. Então, consumir, azeite, castanhas, amendoim, abacate, são tipos de gorduras boas, de boa qualidade, insaturadas, são protetoras do coração. E gordura de origem animal, a gente tem que moderar. Gordura da carne, gordura dos queijos amarelos, do leite integral. Isso é gordura que faz placa de ateroma no nas nossas artérias, né? E são agressoras do nosso coração. Excesso de manteiga, não que manteiga seja ruim, manteiga é bom, porque ela tem vitamina D, ela tem vitamina A, tudo, mas e margarina não é bom, né? Então, assim, a diferença de manteiga e margarina. E aí, assim, mas tem que consumir com moderação essas coisas, essas gorduras de origem animal, e a vegetal a gente pode usar no dia a dia, porque às vezes a gente fala, nossa, tem que comer abacate. Nossa, mas abacate não é gorduroso? A carne é muito mais, né? Então, são dicas assim que a gente pode dar. Que é acessível a todo mundo, né? Que todo mundo pode... a todo mundo. Isso, a todo mundo. E se você quiser saber a quantidade de água que você tem que consumir, 30 ml por quilo de peso ideal, né? É aquele IMC para sua altura, né? Um IMC assim, mais ou menos de 23 para mulheres e 24 para homem. É um IMC normal. Você faz 2 vezes a sua altura. Aí você sabe qual que é o seu peso ideal e faz vezes 30 ml, porque daí fica legal para você saber quanto você tem que tomar de água ou líquidos por dia. Também é uma coisa também que a gente precisa prestar atenção, né? A correria do dia a dia nos engole, aí você passa, nossa, eu tô com sede. Falou, tô com sede, já é um problema, né? Olha, porque é diferente de tô com fome, né? Uma coisa legal também que eu queria falar para vocês. No nosso hipotálamo, nós temos 3 piramidezinhas. Elas são 3 estruturas assim. O que é hipotálamo? Hipotálamo é uma região aqui do nosso cérebro onde a gente recebe as informações de necessidade do nosso corpo,
E essas piramidezinhas, elas recebem os sinais de emoções, de fome e de apetite. Então, vocês imaginem que o de emoção fica no meio, fome e sede. Então, misturam os sinais, porque às vezes você está com muita fome, pensa que está com alguma emoção. Às vezes você está emocionada por alguma coisa, pensa que está com fome e come. Aí você está com sede, pensa que é fome e acaba comendo. Então, pensa assim, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, antes de qualquer coisa, beba água. Porque às vezes você não bebeu, esqueceu. Então, beba água. Às vezes, eu acabei de comer, parece que estou com fome de novo. Vai ver que é sede. Então, toma um copo de água. Ai, tô com uma dorzinha de cabeça, parece que meu olho está meio pulando. Beba água, vai ver que você não se hidratou direito. Então, água serve para tudo. É um remedinho que cura quase tudo. Por quê? Porque às vezes a gente está mesmo com falta de tomar água, tá? Legal, legal. Muito bom. Agora, tia, vamos lá. Tia, né? Doutora Luciana, meu Deus. Pode chamar de tia. Ele quis ser bem legal no começo, ele falou, a gente se conhece há muito tempo. Eu conheço ele desde que eu nasci. Desde que ele nasceu. Desde que eu nasci. Desde que ele nasceu. Então, vou abrir aqui agora dois leques de orientação para as pessoas que estão querendo formar hábitos alimentares melhores. Nós já demos várias dicas. Então, vamos falar agora. Primeiro, para quem pode procurar um nutricionista que vai conseguir investir ali e tal, mais ou menos como funciona esse processo, como escolher um bom nutricionista, como é que funciona mais ou menos isso, e depois a gente fala com quem, poxa, agora eu não consigo, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Olha, é assim, o nutricionista, ele é como, hoje em dia, assim, mais ou menos como médico, né? Tem áreas de atuação, tá? Então, assim, como a nutrição cresceu muito, se desenvolveu muito, a gente faz especializações para tratar. Lógico que todo mundo sai da faculdade apto, mas quando a gente vai abrir um consultório, a gente precisa se especializar, e quanto mais você estuda uma área de atuação, mais você fica especializado naquele assunto, né? Então, eu acho que é bem legal a gente procurar por área de atuação quando vocês forem procurar, né? Eu na minha carreira, assim, eu consegui fazer 3 especializações. Então, eu comecei com nutrição funcional, que é como a gente faz para tratar a pessoa pela individualidade bioquímica e usando os nutrientes para tratar as patologias das pessoas, né? Depois eu fiz Seria tipo para evitar remédio, assim, tipo, quanto mais tratar com alimento, melhor. Sim. Ou para eu saber como que eu posso potencializar ações medicamentosas com nutrientes. Então, os médicos mesmo falam isso. Por exemplo, esse caso da serotonina o psiquiatra já encaminha, porque ele dá um inibidor da recaptação da serotonina, mas ele não sabe dar nutriente para fazer serotonina. Então, quem faz é o nutricionista e ele inibe a recaptação. Legal. Olha que legal, é um trabalho em conjunto. Outra área, o endócrino, né? Ele dá remédio para emagrecer, mas ele não tem, assim, ele não é quem prescreve a dieta. O médico não tem, até porque ele trata de tanta coisa, para que ele vai fazer isso e tem um profissional para fazer, né? Então, eles mesmos já encaminham e a gente que monta a dieta e faz isso em conjunto, tá? Perfeito. E aí, depois eu fiz fisiologia do exercício, que era para trabalhar com atletas e praticantes de atividade física, e depois eu fiz fitoterapia, que é uma área que usa as ervas, né, chás e extrato de plantas também para ajudar nessa questão da gente poder suplementar, tá? Então, e aí tem quem trabalha com criança, tem quem trabalha com gestante e mais especializadas em cada área. Perfeito. Embora todo mundo atenda tudo, né? Mas é mais legal quando a gente conseguir procurar alguém especializado no que você procura, sim. Então vai ter lá, meu filho está precisando, é uma que cuida de criança, a gestante. Gente, e também é muito por identificação, sabe, Thiago? Eu acredito que o nutricionista hoje, ele vai muito, assim, o pessoal procura muito por identificação.
E quando você senta no consultório também, tem uma coisa, muito nutricionista se identifica com isso, mas atender é se colocar no lugar do outro, né? Nutrição é uma coisa muito... Então, assim, não sei se o paciente tem que sentir aquele espaço. Então, as pessoas têm que procurar por identificação também, né? Legal, ótimo. E agora, conteúdo dentro de nutrição é o que não falta, Ti. Então, eu acho que as redes sociais, assim, quando você for procurar, se você não pode passar, tem um convênio, mas convênio é aquele negócio. Você vai ser encaminhado por um médico, você vai tratar uma situação por vez, né? Porque eles são específicos. Por exemplo, se passou no reumatologista, ele falou, você vai passar no nutricionista por esse motivo, o nutricionista vai tratar um motivo. Entendeu? Por quê? Porque são 5 consultas por hora que eles obrigam o nutricionista a atender. Nossa! É um esquema, né, Ti? Porque infelizmente... Infelizmente faz parte. Mas assim, faz parte. nós consideramos que é melhor quem consegue passar um pouco do que sim. nada, né? Sim. Mas procura, porque você tem uma informação, uma avaliação, né? E ela pode te dizer alguma coisa. E aí a gente gera esses conteúdos, né? Eu tenho esse propósito de gerar conteúdos nas redes sociais e colocar, assim... Eu coloco sempre caixinha de perguntas e procuro responder, faço stories e tal, porque eu acho importante. Eu prefiro eu fazer do que deixar isso na mão de blogueiros, gente que não entende. Pois é, porque eu fico um pouco com medo, porque quando você passa uma experiência que é pessoal, é diferente da ciência. Eu acho que a gente precisa atrelar, a gente tenta ser imparcial, né? Mas é isso, quando você procura na rede social também não dá para ser tão específico para cada caso, tem isso também, né? Agora, nas suas redes sociais você tem falado bastante disso, como você falou. Tem. Qual que é o seu Instagram aí para a galera que quiser seguir, quiser te acompanhar? @Luciana Nutrifuncional. Luciana Nutrifuncional. Eu vou tentar deixar em algum lugar por aqui, em cima ou embaixo aqui, eu vou tentar deixar aqui disponível. Inclusive, eu estou gostando muito dos seus vídeos, não é que eu sou puxa-saco, não, mas está muito legal, muito bem produzido. Tá legal, né? Tá muito bem feito, tá muito massa. Eu gosto de falar, Tia, eu tenho essa coisa do falar, assim. Gosto mais quando é bate-papo do que só expor, mas eu gosto disso. Que legal. Essa coisa de ensinar, né, de expor. E eu atendo aqui em Bragança, mas eu faço atendimento online também, então a gente vai procurar ajudar. Precisar... Né? Contribuir. Que legal. Assim, muito, muito feliz com essa conversa. Eu acho que assim, a gente poderia falar horas e horas, poderia dar um curso aqui, não tem como, né? Em 1 hora a gente matar tudo, mas o que você acha? A gente falou bastante, foi legal? Eu acho que foi legal. E assim, uma coisa que eu queria deixar, que eu preparei para falar, assim, que eu acho que esse ano foi um ano muito atípico, diferente para todo mundo, né? Mas que eu fiquei pensando assim também, sabe, Ti? Que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, não, né? Então, que essa experiência da pandemia, a gente vai sentir depois, que eu acho que gerou muita insegurança, muito medo nas pessoas, né? Assim, a gente ficou mesmo muito... Eu acho que a gente foi mal assessorado por muitas pessoas, assim, no sentido mundial, né? Politicamente e até pelos órgãos de saúde. Eu acho que me senti muito mal informada, assim, sobre tudo. Mas eu acho, assim, uma experiência que eu tenho é que eu acho que nossa geração, digo, quem está vivo nessa época e que passou por isso, nós vamos sair muito fortes disso, né? Uma pandemia nessa proporção que foi, mas nesse grau de informação,
também está fazendo pessoas muito mais flexíveis, que vão buscar mais coisas, que vão, no sentido assim, eu vi isso acontecer, mexeu com a fé das pessoas, Sim, fez sim. acreditar mais num Deus que provê, num Deus que nos honra, que cuida da gente, né? Mas que também não vai deixar a gente de braço cruzado, não. Né? Assim, que também vai nos fazer buscar mais, Tiago. Sim, Né? sim. Porque, assim, assim, eu acho que a gente fez a gente mais forte, fez nos mexer, fez a gente procurar, e eu acredito que, assim, isso vai fazer com que em 2021 todo mundo queira mudar o Uhum. que viu em si, né? O que essa pandemia gerou. Então, assim, eu penso assim, o corpo da gente, ele tem que estar saudável. Ele não é menos do que o espírito, ele é tanto quanto. Deus nos deu, né, o corpo para levar essa mensagem, para fazer, né, tudo isso. Então, e eu fico pensando também, quando eu leio a Bíblia, enquanto aquelas pessoas eram fortes, Tiago, para Sim. atravessar deserto, para meu Deus, que força era aquela? E eles tinham corpo para isso, eles duravam bastante, eles, né? Eles passavam por estresse de fisiológicos muito grandes. Então, vamos nos preparar também, gente, né? Vamos cuidar do corpo que Deus nos deu, porque existe aí um desafio muito grande que a gente tem sido chamado. Então, eu acho que a gente precisa cuidar bem dele, né? Eu Eu acho acho que que é um chamado um para bom isso jeito também. da gente responder a esse Sim, chamado é a gente se preparar e cuidar do nosso sim, físico. Eu acho que é uma demonstração de que nós desejamos fazer o que Deus deseja de nós, né? Que é. nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho sentido muito no meu coração, assim, que esse meu dom, assim, de trabalhar na área da saúde, tem sido cada vez mais fortalecido, sabe, tio? Eu já pensei várias vezes, assim, o quanto eu posso colaborar com esse dom que Deus me deu em prol disso também, porque eu acho que a gente, cuidando do corpo, a gente vai atender melhor esse chamado, Com certeza, não tenho né? dúvida. Tanto que eu me voltei para isso, né? Tava renegando e tal, mas me Sim, voltei para isso e sim, no fim eu me tio, descobri até um pouco. sim, Acho que o conhecimento, né, ele acaba libertando a gente. A mesma coisa sim, aconteceu comigo quando eu falava assim, não quero ter agenda, não quero anotar, porque senão eu vou ficar preso. Pelo contrário, eu percebi que me libertou. E liberta. esse conhecimento na área da saúde, da alimentação, do desenvolvimento físico, Ai, que me bom. libertou também para eu poder cumprir em mais alto nível aquilo que Deus confiou em mim. Então, eu queria Que deixar esse bom. recado também da gente aproveitar até o primeiro dia, né? Primeiro dia do nosso desafio de 21 dias, incorporar hábitos de saúde na nossa vida, de alimentação na nossa vida, para que a gente possa desempenhar aquilo que Deus confiou a nós, né? E sem saúde a gente não vai fazer isso. Aí não adianta você ficar ruim e falar, Deus me cura, mas pô, o que você fez para você chegar até aqui? Sim, Né? Então eu estou com sim. 34 aqui, quero chegar com 40 voando, estou trabalhando para isso, para cuidar das minhas crianças também, correr atrás, vai dar tudo certo. Sim, sim. Porque assim, o exemplo, a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta, né, Com Ti? certeza, com Esses certeza. olhinhos que estão, né, aí todo tempo olhando para a gente, eles querem ver o exemplo que a gente está dando. E assim, uma última palavrinha, para as pessoas se planejarem mesmo, né? Ver lista de compra, ver o que elas vão trazer para casa, que eles estão mostrando, né? Para os filhos, mas com atitudes mesmo, né? Então, planeje, traga mais frutas para dentro de casa, verduras e legumes, deixe sempre água disponível, não deixe ao alcance das crianças muito refrigerante, balinhas, chicletes e chocolatinhos, mas, né, deixe coisas mais saudáveis para eles,
sempre ao alcance, e isso você também segue uma dieta mais saudável, né? Isso já pode ser uma atitude incorporar deles. no planejamento faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, com certeza. E Ti, estou disponível, viu? Para que você precisar, e estamos juntos sempre. Legal, muito obrigado. Obrigado, doutora Luciana, tia Lu. Participar. Muito bom receber você aqui, estrear aqui as nossas séries de entrevistas aqui temáticas. E eu espero muito que tenha ajudado vocês a planejar aí mais uma área importante, ou no caso a primeira, né, que nós estamos fazendo, área importante na nossa vida, que é a alimentação, algo tão espiritual, tão legal. E eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar deixar espaço para comentários aqui embaixo. Se eu não conseguir deixar, eu vou deixar lá no meu Insta, e aí você pode deixar também uma caixinha lá no seu Insta, para o pessoal que for ver, te visitar, te mandar um DM lá. O seu Insta, vou deixar aqui, Luciana Nutrifuncional, vou deixar em algum lugar aqui. Tá? Como eu fiz muito correndo, né, essa ideia desses 21 dias, eu não estou com toda a estrutura que eu gostaria, mas o que eu puder fazer para deixar bonito, que eu vou deixar. E depois, se você conseguir, eu compartilho no meu Insta também e posso tirar dúvidas por lá. Beleza. Tá bom? Fechado. Doutora Luciana, dá um sorriso para mim, para eu tirar um print da nossa reunião. Beleza, muito obrigado. Deus abençoe você. Eu espero que vocês tenham gostado demais de estar aqui com a gente. Sucesso aí para você. Deus abençoe essa iniciativa, viu? Valeu, muito obrigado. E todos os dias, 7 da manhã, eu estou fazendo live para repercutir a conversa aqui. Valeu? Um abraço e até mais, galera. Valeu.